E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Lucas e convido você a fazer esse atendimento do meu cliente aqui na minha barbearia comigo. Hoje nós vamos fazer um cabelo cacheado com um degradê baixo ou um low fade, né? Comumente como a gente costuma conhecer aí na internet. O cabelo dele já está lavado com shampoo e condicionador, devidamente desembaraçado, e eu venho fazendo um corte comum de vir separando mecha por mecha, levantando mecha por mecha, não tô nem levantando no caso, né, nem separando. E já venho cortando as pontas do cabelo dele. Eu vou tirando mais ou menos um dedo do comprimento para dar uma, uma baixada maneira e preservando bastante esse volume e o tamanho do cabelo dele. Primeiro eu fiz um corte no meio e depois eu venho para as laterais, né? Venho medindo com a parte do meio para as laterais. Eu vou fazendo um ângulo aí de 45 graus conforme eu vou chegando na lateral do cabelo dele, perto da curva, né? E na parte do meio, na parte mais alta da cabeça, eu faço um ângulo reto. É como se eu estivesse dando um formato arredondado no corte de cabelo do meu cliente. É muito simples a gente ir seguindo, ainda mais se é um cabelo cacheado aí do dia a dia. É um cabelo que não vai mostrar tanto, né? Se não tem a necessidade de ser um corte reto. E por ele ser bagunçado, se o tamanho dele não estiver perfeitamente perfeito, não tem problema. O problema é se tiver pontas perdidas, né? Tiver um cabelo muito grande no meio dele, aí a gente vai conseguir estranhar, ver diferença de um lado pro outro. Mas se ele não tá com miniminha de diferença, não tem problema. E é claro que a gente vai cortando e já vai analisando para evitar, mesmo que tenha diferenças de pontas. Mas é algo assim que você não precisa perder tempo se preocupando em estar fazendo um corte perfeitamente perfeito, porque as etapas são muito importantes, cada uma delas, e elas no conjunto tornam o cabelo muito bonito. Então, às vezes, você não precisa ser perfeito em uma etapa e ficar cansado para fazer uma outra, que é um comum, algo que acontece, pode acontecer no nosso dia a dia na barbearia. A gente colocar muito tempo para fazer algo, às vezes muito tempo numa etapa do atendimento, e para outra a gente acaba não dando tanta atenção porque já perdemos um tempo ali e o nosso dia é corrido, a gente tem vários clientes para atender, né? Então não precisa ser perfeitamente perfeito em tudo que você faça. É claro que você tem que só fazer bem. Então depois de eu ter cortado o cabelo dele todo, eu tô aqui, ó, fazendo uns reparos, eu chamo de polimento, e vou vindo tirando as pontas que sobram, as pontas que sobraram. Então a gente vê que a gente passa pouco tempo aí fazendo um corte de tesoura de um cabelo bem cheio, um cabelo que vai no low fade, né? Não preciso ficar mais do que 5 minutos fazendo esse corte de cabelo na parte do topo, na parte de cima da cabeça do cliente. Feito, tá cortado. Já vem aqui, ó, guardar minha tesoura, tal. Agora a gente vai pegar um secador com um difusor. Antes eu passo uma gelatina, que é para poder dar uma definição nos cachos ou no ondulado do cabelo do cliente. No caso, o cabelo dele é cacheado, mas para ondulado. O que significa isso? Que ele não chega a formar os caracóizinhos, mas ele tem aquela curvatura arredondada. Então também fica um cabelo bem legal, fica muito estilo, né? Dá um efeito de textura no cabelo dele. E aí com esse pente de cacheados, pente de cachos, eu venho separando, né? Ele faz um efeito como se fosse dos dedos, como se eu estivesse passando o dedo no cabelo mesmo. E separando e enrolando, dando o formato no cabelo. Depois eu venho com o difusor. O difusor ele serve para espalhar o vento, o ar quente que sai do secador. Se eu usasse ele sem bico ou com bico, eu estaria jogando um vento muito direcionado. E aí isso é mais um efeito de escovação, né? Não dá um efeito só de secagem.
Claro que dá certo usando sem o bico também, né? Normalmente alguns cabelos eu uso, mas nesse caso aqui do cacheado, o difusor é a melhor escolha, porque eu não quero perder o formato que eu dei usando a gelatina e o meu pente de cachos. Então tá feito, já tá aqui, ó, meio que pré-definido a parte do cabelo de cima. Claro que no final a gente volta a trabalhar um pouco mais na modelagem, mas já vamos avançando para o passo do degradê. Eu venho aqui com um pente número 3 na alavanca alta, vou cortando a lateral, usando a leveza da minha mão para eu poder fazer o movimento C e ir tirando na parte de cima do degradê, e usando ela ao contrário também para tirar um volume maior. Então depois de eu usar ela na alta, eu já jogo ela na baixa, sem precisar variar entre a média, por causa que a leveza da minha mão vai ser um grande auxiliar para que eu possa estar fazendo esse corte de cabelo. Então fiz, limpei, tirei o excesso do volume da lateral, eu começo com a minha 0. Aqui no caso desse degradê eu vou começando com a 0 alta, faço a marcação ali um pouco no final da curva do pezinho, né, ali do lado do olho, no final da curva, né, nem no topo, na parte de cima, nem no meio, é no final, na hora que começa a ficar reto, ali mesmo a curva. Depois eu passo a alavanca para intermediária, já venho limpando a parte da 0, volto para alta, né, eu vou fazendo uma variação e coloco na baixa para eu poder ir limpando a 0 aqui no degradê. Eu gosto muito de começar assim pela 0, porque às vezes é uma das partes que a gente passa mais tempo trabalhando, às vezes é uma das partes mais difíceis. E quando a gente começa com a 0 alto, a gente já faz esse trabalho da 0 alta para 0 baixa, a gente já está preparando o corte para quando vir a máquina de acabamento para navalha e para fazer a graduação da parte de cima com os outros pentes. Então eu não acabo só fazendo a limpeza total ali do acabamento e não acabo só fazendo já a parte dos pentes. Eu já trabalho nessa intermediação da graduação do degradê. Dessa forma, acredito que fique um pouco mais rápido e mais limpo e com o mínimo de marcas possíveis no corte de cabelo. O que fica bem bacana, né? A gente oferecer um corte limpo, polido, porque o cliente olhando de frente no espelho, ele consegue perceber quando tem volume de cabelo ali diferente ou não, mesmo que seja algumas pontinhas só. Então dessa forma a gente vai conseguindo deixar ele limpo com um resultado bem satisfatório. Depois de eu ter trabalhado a minha 0 alta, 0 baixa, eu trabalho com a minha 1,5, é o pente 1,5, o pente especial grande de degradê. Eu começo com ele na alta, fazendo a marcação e a limpeza também, indo até mais ou menos a parte que eu cortei com o pente 3, onde eu fiz a limpeza. Depois eu já passo para baixa. Bom, cara, você vai fazer uma limpeza bem rápida, já tá ali, ó, marcado aonde é que eu vou trabalhar com a minha 0 meia, né? O pente meio, que é aquele entre a 0 e entre o pente 1. É o pente de degradê especial pequeno. Então eu começo trabalhando com ele na alta. Eu vou limpando ali a parte que eu trabalhei com 1,5, usando a leveza da minha mão na parte de subir, e passo para intermediária e baixa, e vou intercalando, trabalhando ali na ponta, no detalhe, né, para eu poder ir fazendo esse polimento, essa limpeza do corte lateral da degradê do meu cliente. Então, ou seja, não tem uma regra específica de marcação e ir limpando, tirar tudão ali, deixar perfeito para depois passar para o próximo. Porque quando a gente faz isso, na próxima etapa, dependendo do que fazemos, acaba abrindo algo que a gente não estava enxergando ou que não preveu. E aí acaba tendo que voltar e fazendo trabalho, ou muitas das vezes a gente não volta e acaba deixando ele mais ou menos, acaba deixando o corte mais ou menos.
Então, o que eu costumo fazer é sempre estar tratando o corte como um pré-corte. Tudo que eu estou fazendo, eu estou pré-fazendo o que eu vou fazer no final. Por quê? Assim eu não vou ficar dando tanto tempo, tanta ênfase em cada etapa, porque eu vou dar atenção nela mais de uma vez. E eu já sei disso. Então eu fico mais tranquilo em relação ao processo, para que eu possa ter um corte legal e num tempo maneiro, do que eu ficar tanto tempo fazendo algo querendo já deixar perfeito ali uma etapa e eu ter que voltar nela depois. Isso torna o nosso trabalho muito cansativo. E com a experiência que eu tenho de cortes, eu já aprendi que isso não é legal, tanto para nós quanto para os clientes, por conta de resultado e por conta de tempo também de atendimento. É claro que dependendo da sua pessoa, os clientes vão gostar muito de você, isso não vai ser problema, né? Mas nada é tão bom que não possa melhorar. Então, por mais que você tenha clientes, pessoas que gostem bastante de você e do seu trabalho, busque sempre melhorar, busque sempre tentar novas técnicas, tentar novos desafios, para que você possa estar melhorando esse atendimento dos clientes que já gostam de você, fazer com que eles gostem ainda mais e indiquem você para outras pessoas. Então, minha troca de pente que eu tinha feito ali era para o pente 1. O pente 1 eu uso para ele fazer um leve polimento. E aqui no caso eu já pude voltar com a minha 006 para já fazendo o restante ali, a finalização desse pré-corte, desse pré-degradê. Então já está aqui preparado, né? Já trabalhei com a 0, vou trabalhar com a minha de acabamento agora, né? Primeiro a gente dá aquela... a gente passa o óleo, daquela lubrificada na máquina, né? E vamos começar a parte da finalização do degradê. Eu gosto de ir pro pezinho porque ele clareia a nossa visão. Então eu começo aqui, ó, já com acabamento, e ele já dá uma definição. Olha como minha máquina ela é bem rente, bem preciso o corte. Então eu já consigo definir bem como que vai ser esse acabamento. E ali na parte da baixo da 0, eu venho fazendo a limpeza primeiro nessa posição número 1, né, que é a posição comum de corte, e depois na posição número 3, que é ela assim, ó, já de ponta cabeça, que é a posição que mais corta. Essa é a posição que menos tira, e a posição número 3, que é a de ponta cabeça, é a que mais tira, né? Então dessa forma eu já vou preparando para receber a shaver ou a navalha sem marcas. Então limpei, passei ali para eu poder deixar a vista, a mostra onde é que eu vou usar a minha shaver. Então vamos aqui fazendo a limpeza. E já vamos fazer meter um risquinho. Essa risquinha aí é conhecida como Tiger Scratch, que é o arranhado do tigre, a marca do tigre. É como se fossem as garras do tigre ter passado e arranhado aí, ó, no corte de cabelo. É bem legal, essa é bem comum, mas é muito maneira mesmo, dá um detalhe bem legal no degradê. Então eu comecei a usar a minha shaver, eu uso ela, passo ela de baixo para cima e de cima para baixo, em formas de estar disfarçando possíveis linhas que possam vir a aparecer. Depois disso que eu falei, pré-corte, eu fiz o pré-corte, né, de tudo, então eu volto com a minha máquina de corte com a 0, fazendo a total definição e acabamento do degradê. E cara, já olha esse efeito que a gente tem no corte, é muito legal. É um low fade, o crânio dele é pequeno, né, se trata de uma criança, então o espaço não é grande, e mesmo assim a gente consegue dar esse efeito bem legal do skin fade. O que é o skin fade? O skin fade é o degradê que é feito com a pele, é quando ele finaliza com a pele. Ah, meu cliente vem pedir degradê na 2. Cara, é um degradê na 2, tem uma transição, né, de cores,
mas não é na pele. Então às vezes a gente julga, fala, o cara tá querendo degradê na 2, na 3, mas não é degradê, não tem como ser degradê. Cara, na cabeça dele tem. E na sua poderia ter também. É só você perceber quais são as diferenças de degradê. Degradê não é só na pele. Na pele quer dizer que é um skin fade, que é um degradê na pele. Então depois de ter feito o polimento, vem aqui, ó, fazendo a troca da minha navalha. Vou pegar um navalhete para fazer a finalização total dessa lateral. Shaving gel, o que é muito bom para fazer os navalhados, por proteção da pele, por um melhor deslize da lâmina, né? Uma proteção antes e pós o corte da lâmina. A lâmina ela é um pouco agressiva, sim, é mínimo, e a gente pode amenizar mais ainda usando um produto adequado, que no caso é um shaving gel. Shaving é depilação. Então isso daqui é um gel de depilação, sabe? Então evita usar sabonete, condicionador ou só água, né? Porque quando a gente passa na navalha, a gente está depilando a pele do cliente. Então nada mais adequado do que você usar um gel de depilação para poder fazer essa depilação, esse navalhado nos seus clientes. Se liga só no macete quando eu estou passando a lâmina, que é que com a outra mão eu seguro e estico a pele usando o dedão. Por que eu estico a pele? Porque eu deixo a pele mais rígida, menos flácida. Assim a lâmina passa com um deslize melhor e eu evito de causar irritações ou machucados no cliente. Às vezes, mesmo fazendo isso, o cliente pode ficar vermelho sim, pode vir a aparecer algum machucado, é normal, mas a gente pode ter técnicas de amenizar esses possíveis acontecimentos. Então tá aqui já pré-definido já o nosso corte lateral do corte de cabelo. Depois eu venho com um garfo para dar uma ouriçada para levantar o volume do cacheado. A maioria dos cachos a gente faz isso para dar um volume legal. E vou utilizar a pomada teia. A pomada teia ela é indicada para cabelos cacheados e texturizados, porque ela dá volume, dá estrutura e o cacheado fica legal quando ele tem volume. Claro, vai da opção de cada um. Tem quem gosta dos cachos bem caído, mas esse tipo de cliente gosta do cabelo bem grande. E não é o caso do nosso cliente aqui. Ele gosta de um estilo, né? De um estilo despojado, de um estilo de cabelo mais bagunçado mesmo. Ainda mais por se tratar de uma criança que não vai passar tempo hidratando e definindo o cabelo dele. A gente oferece algo que seja mais útil pro dia a dia dele. Então depois eu venho aqui, ó, definindo, dando os últimos toques, fazendo um pente livre. Eu tinha utilizado aquele pente grandão de overcomb e voltei para o pente pequeno porque eu tenho me adaptado muito com ele a fazer clipper overcomb com o pente pequeno. É um pente livre, né? A gente dá os nomes, costumo usar muitos nomes gringos, mas temos aqui os nomes traduzidos, né? Eu posso vir ajudando vocês a entender o que são esses nomes. Então tá aqui o nosso cabelo do nosso cliente feito. Do outro lado, exatamente as mesmas etapas, exatamente do mesmo jeito que a gente faz. E mais um cliente satisfeito. Espero que você, barbeiro, também possa entregar satisfação e bons resultados a seus clientes, deixar eles alegres e você mais feliz e mais tranquilo também com o seu trabalho, né? Não tendo um trabalho tão pesado para fazer, tenho certeza que vai tornar os seus dias melhores. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Você que ficou, não deixa de se inscrever, deixar o seu like, sua curtida e ajuda nós. Tamo junto, abraço.